Para estudar a alma, a antiga psicologia servia-se exclusivamente do senso íntimo. Para conhecer o eu pensante, parecia natural estudá-lo em si mesmo, examinar os diferentes atos da vida do espírito, classificá-los segundo sua natureza e examinar as relações existentes entre eles. Da mais remota antiguidade aos nossos dias, todos os filósofos procederam do mesmo modo. Esse método, porém, é ineficaz para explicar muitos fenômenos intelectuais e não pode conciliar, por exemplo, a natureza da alma com a vida intelectual consciente, embora esta forme a base dos nossos conhecimentos, porque não é possível presumir estados inconscientes no que é o próprio conhecimento em si. Os progressos da fisiologia contemporânea demonstram a íntima ligação existente entre a alma e o corpo, não deixando dúvidas quanto ao fato de que as manifestações do espírito durante a vida são absolutamente dependentes do estado do sistema nervoso, visto que qualquer alteração ou destruição de determinadas partes desse sistema acarreta a perturbação ou a supressão de uma manifestação intelectual. Esta correlação entre o estado mórbido do corpo e o desaparecimento de uma parte da inteligência e, em caso de cura, do restabelecimento da função coincidindo com a reparação dos tecidos é a base da doutrina materialista, que faz da alma uma função cerebral. Não nos deteremos na discussão dessa teoria, uma vez que é um fato peremptório que a destrói por completo, ou seja, o fato de que existe pensamento sem cérebro a partir do momento em que o espírito se manifesta após a morte. Isto não impede, contudo, que reconheçamos o grande serviço que os fisiologistas nos prestaram ao buscarem as bases físicas do espírito. O perispírito, como já dissemos, é o molde do corpo. Estudar as modificações do corpo é estudar o funcionamento do perispírito, de que o sistema nervoso não é senão a reprodução material. A força vital, que impregna ao mesmo tempo a matéria organizada e o perispírito, é o agente que serve de intermediário entre o corpo e a alma. Qualquer modificação na substância física produzirá uma modificação da força vital, que por sua vez modificará o perispírito nas mesmas condições de variação porque ela mesma passe. E como esta força vital necessita de um suporte, de um substrato material, ela o encontra no perispírito, de modo que as modificações que lhe ocorram no corpo físico poderão conservar-se e reproduzir-se nele, apesar das perpétuas mutações das moléculas orgânicas. Em resumo, a antiga psicologia, ao fazer da alma uma substância imaterial, ficava reduzida à impotência absoluta para poder explicar a ação da alma sobre o corpo. Após ter se esforçado para demonstrar que entre eles nada havia em comum, não conseguia explicar-lhes as mútuas e incessantes relações. Os maiores gênios, os espíritos dotados da maior penetração, como Leibniz e Malebranche, fracassaram nas suas tentativas porque ignoravam a verdadeira natureza da alma, que nos foi revelada pelo Espiritismo. Os materialistas, por sua vez, negando sistematicamente a existência real da alma, limitando-se a ver nela apenas uma encenação, um resultado do sistema nervoso físico, não podem explicar-nos o eu, esse algo que se conhece a si mesmo, porque o fenômeno transcendental lhes escapa, já que nada existe na natureza física que se possa comparar a ele. Assim, veem-se obrigados a imaginar teorias inverossímeis quando querem conciliar a perpetuidade da lembrança com a renovação incessante do corpo ou a transformação de uma sensação em percepção. Por isso, pode-se compará-los aos espiritualistas, já que nem uns nem outros explicam corretamente os fatos psíquicos, uma vez que os consideram sob aspectos diferentes. O Espiritismo vem harmonizar ambas as doutrinas, tão opostas e incompatíveis. A noção do perispírito, não nos cansaremos de repeti-lo, não é uma invenção humana, nem uma concepção filosófica destinada a prestar-se comodamente a acabar com todas as dificuldades. É uma realidade física, um órgão que se conhecia e que, por sua composição e pelo lugar que ocupa no homem, explica todas as anomalias que as investigações dos sábios e dos filósofos não conseguiram elucidar.
A indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito fazem dele o conservador das formas orgânicas. Graças à sua mediação, compreendemos que os tecidos possam renovar-se e que moléculas novas ocupem o lugar das antigas, conservando-se assim a forma física, tanto interna como externa. E percebemos também claramente que uma modificação interna, como a que resulta para as células nervosas da comoção produzida pelas sensações, possa ser conservada e reproduzida, posto que a nova célula se modelará baseando-se na modificação registrada pelo invólucro fluídico. O princípio vital, consumindo suas energias latentes, é o motor do perispírito e é ele que, durante a vida, lhe proporciona a atividade. Admitindo-se este princípio, compreende-se a evolução dos seres: nascimento, crescimento, maturidade, decrepitude e morte. A alma e o perispírito formam um todo indissolúvel. Distinguem-se apenas por ser o perispírito o invólucro material, a parte passiva, ao passo que a alma é a entidade que sente, pensa e quer. O perispírito é o lugar onde se enraizam os estados de consciência passados, o repertório das lembranças, o ponto onde a memória se fixa e ao qual o espírito recorrerá quando tiver necessidade de materiais intelectuais para raciocinar, imaginar, comparar, deduzir, etc. É, em resumo, o receptáculo das imagens mentais e o órgão da memória física e da memória inconsciente. O espírito é a forma ativa e ambos, em seus aspectos, constituem o princípio pensante. Vamos tentar, na medida do possível, pôr em evidência esses caracteres particulares, certos de que, conhecendo melhor a natureza da alma, não nos surpreenderá vermos os fenômenos conscientes desaparecerem, pouco a pouco, por gradações imperceptíveis, para fundir-se no inconsciente, uma vez que compreenderemos melhor o mecanismo da natureza orgânica, e o fato de vê-la assimilada à memória psíquica não nos causará espanto. Ambas são da mesma natureza, ambas enraizam-se no mesmo território, ambas se formam pelos mesmos processos e se perdem pelas mesmas causas.